O Ministério Público Federal pediu ao longo de 2025 o bloqueio de mais de 28 bilhões de reais em bens do crime organizado. O volume envolve operações de combate a diversos tipos de crime, como organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas. Foram deflagradas mais de 60 operações ao longo do ano, que resultaram em 126 prisões, 111 denúncias contra 811 pessoas, além de 350 investigações ainda estarem em curso. O GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado aqui de São Paulo, conduz o maior número de investigações, com 68, enquanto o Rio de Janeiro aparece em primeiro lugar em volume de pedidos de bloqueio e sequestro de bens, com 23 bilhões. A pauta da segurança pública, como a gente já falou aqui nos Pingos dos Is, de fato deve balizar as eleições de 2026, só que também esse enfrentamento depende da asfixia financeira. Pelo menos isso é o que garante as forças de segurança, até mesmo uma fonte aqui da Jovem Pan e amigo pessoal, Lincoln Gakia, né, que é um dos principais membros aí que asfixia a quadrilha, que combate o PCC, o primeiro comando da capital, assim como outras organizações criminosas que infelizmente cresceram de forma assustadora nos últimos tempos, até adentrando nos mercados formais. Acácio Miranda, de que forma que a gente pode então reverter essa lógica e a importância também para que esses ativos sejam bloqueados e dessa maneira o crime organizado não ser estimulado no nosso país? David, a gente vive um momento tão maluco no nosso país que há umas semanas atrás nós acompanhamos a polarização da atuação policial. Algumas pessoas defendendo um ataque ostensivo, como aquele que foi feito no Rio de Janeiro, outras pessoas defendendo um ataque como esse mencionado na chamada, através da apreensão de bens decorrentes da prática criminosa. E eu confesso a você que no mundo ideal a gente não precisaria defender nenhum nem outro, porque a criminalidade não existiria. Porém, para a nossa realidade, nós precisamos defender as duas modalidades de ataque. Há necessidade do ataque ostensivo, que tem como ponto ou alvo aqueles criminosos que fazem o acoplamento de áreas e territórios, impedindo a liberdade daquela população, da mesma forma que há necessidade de um ataque efetivo dos ativos que são decorrência do crime. E, obviamente, são dois instrumentos jurídicos diferentes, são duas formas de atuação diferente e o próprio destinatário daquela atuação policial é diferente. Uma operação no Morro do Rio de Janeiro afeta um público, uma operação numa fintech na Faria Lima afeta outro público. Então é óbvio que nós precisamos defender os dois e dar instrumentos para que as duas modalidades aconteçam. Eu já disse aqui em outras oportunidades, eu fiz mestrado em Direito Penal e doutorado em Direito Constitucional. E tanto no mestrado como no doutorado, eu estudei a lavagem de dinheiro, a lavagem de capitais. Tem um livro sobre o tema, inclusive meu último livro é sobre lavagem de dinheiro. E é o crime da moda, não é porque é bonitinho a gente falar sobre lavagem de dinheiro, mas porque a criminalidade no Brasil, seja organizada, seja até a pequena criminalidade, estão arrecadando tanto dinheiro que há necessidade deles darem aparência de licitude, há necessidade deles lavarem esse dinheiro. Então, que seja efetivo esse combate, cabe uma menção honrosa ao Ministério Público Federal neste caso, mas a gente torce para que no final de 2026 esses 28 bilhões virem 56 bilhões, porque a gente sabe que há muito dinheiro ilícito circulando por aí ainda. E eles promovem também uma verdadeira asfixia daqueles que trabalham regularmente, que pagam seus impostos, que realmente fazem acontecer, mas muitas vezes acabam perdendo força, porque se você tem ali um dinheiro que é alvo só para fazer a lavagem desse recurso, como a gente viu na recente operação Carbono Oculto dos postos de combustíveis, onde o grupo ali criminoso chegava, se instalava
e colocava o preço bem abaixo daquele praticado no mercado, e aquele que contribui de forma correta, que paga os impostos e que quer prosperar não consegue porque não tem uma concorrência justa. Então, isso também precisa ser visto, né, Diego Tavares? Sem dúvida nenhuma, David Tarso, e eu desconfio que nós saibamos pouco a respeito da influência das facções criminosas ainda sobre os diversos aspectos da vida do brasileiro atualmente. Cada uma dessas operações começou, me lembro, lá na Operação Downtown, que mostrou como eles utilizavam hotéis, até a Operação Carbono Oculto, que mostrou como eles se infiltraram no mercado do etanol. Enfim, nos mostra como o crime organizado está misturado com a vida, com a paisagem natural aqui do Brasil, mas eu estou olhando aqui e eu tô indignado de como o crime organizado chegou a esse estado. 28 bilhões de reais. Dá uma olhada nessa cifra, o poder financeiro de uma facção criminosa. Só para nossa audiência ter uma ideia, David, eu estava olhando uma informação aqui. No ano de 2025, somente 24 empresas brasileiras tiveram um lucro acima da cifra de bilhão. E a soma do lucro dessas empresas dá mais ou menos 100 bilhões de reais. Ou seja, só essa ação do MPF está culminando num bloqueio de bens do crime organizado que corresponde a 25% do lucro das 24 maiores empresas brasileiras. Olha o poder financeiro do crime organizado. Como que os nossos governantes, os nossos dirigentes, e claro, isso não é um problema que se criou ontem, como nas últimas décadas permitiram que o crime se transformasse em uma verdadeira força dentro do nosso país. Agora está muito bem explicado por que o crime organizado consegue separar parte do nosso território. Como que o crime organizado conseguiu tomar para si mais de 50%, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, uma das principais capitais do país, que tem mais da metade do seu território sob comando de milícias e de facções criminosas. Enfim, é um cenário de guerra. Eu gosto sempre de repetir isso porque parece que os nossos políticos não se deram conta. Nós estamos vivendo uma guerra. Tem invasores aqui no Brasil, que tem a única diferença para invasores internacionais, uma certidão de nascimento brasileira, mas que estão tentando tomar o nosso país para eles, que estão impondo suas leis, que estão impondo o seu próprio hino, a sua própria simbologia. Isso é gravíssimo. E enquanto nós não pararmos de normalizar esse problema, enquanto nós não pararmos com essa história de que nós precisamos ver bem essa questão do crime organizado, muitos especialistas por aí, né, há algum tempo estavam dizendo que até se combatia melhor um faccionado com fuzil com pedra do que com uma arma de fogo. Enfim, enquanto nós não abandonarmos essa ideologia e não nos dermos conta da real gravidade da situação, o Brasil estará acelerando nesse processo de narco-estatização. Não dá para normalizar que uma facção criminosa ou mais facções criminosas tenham um patrimônio que é maior do que o lucro da maioria das empresas brasileiras. Se nós normalizarmos isso, é assinar o atestado de falência do Estado brasileiro. Muito pelo contrário, é assustador, né? Porque eu sempre cobri a área de segurança pública enquanto repórter e antes, quando tinham operações, a gente falava 300 mil, 400 mil, já era uma quantia vultuosa. Aí depois passou para a cifra de milhões e hoje as operações, assim, das mais modalidades de crime, as mais variadas modalidades de crime, são cifras de bilhões. Então, está se avolumando cada vez mais e o crime organizado tem avançado em relação a isso, Dávila. É verdade, David. E mostra isso a falência do Estado brasileiro, muito seguindo na linha do que o Diego Tavares está falando. O PCC, por exemplo, foi criado em 1996, vai fazer 30 anos, David Tarso, e num presídio de Taubaté com 6 pessoas. Então, essa startup que começou dentro de um presídio com 6 pessoas se tornou o maior faturamento hoje do Brasil, um dos maiores do mundo do crime organizado. O que acontece? Mostra a falência do Estado para sufocar esta organização e assistir de camarote o crescimento exponencial. Começou ali uma história de organizar, botar ordem dentro das cadeias dos presídios, logo depois já foi para o tráfico de drogas, hoje está nas atividades lícitas, como você bem disse. Hoje quem tem posto de gasolina quer se ver livre do negócio, colocou à venda, porque ou a vida se tornou um inferno com a quantidade de tributos e regras e regulação do setor, ou ele é achacado pelo crime organizado. Essa é a realidade.
Aliás, algumas usinas de álcool também estão sendo achacadas pelo crime organizado. E eles querem controlar de maneira vertical, que é a usina, a produção, a distribuição e o transporte, tudo. Controla 100% do sistema. E estão fazendo isso na área imobiliária, nas fintechs, bets, tantos outros setores. E agora, evidentemente, investindo muito para formar, entre aspas, talentos para entrar na política e na área pública, principalmente no Ministério Público. Eles querem ter seus representantes lá para defender os seus interesses. Então, é assustador o crescimento desse narco-estado brasileiro, como bem disse o Diego Tavares. Isso é fruto da falência do Estado, porque o Estado tem recurso suficiente para destruir qualquer organização criminal. Agora, precisa ter foco, precisa ter disciplina, precisa ter um plano de ação. E o que mostra esse bloqueio do Ministério Público Federal é que, de alguma forma, há uma reação positiva do setor público, agora utilizando muito mais inteligência e coordenação das ações. Aqui mesmo, você bem mencionou, David Tarso Lincoln Gakia, que é uma das figuras emblemáticas nesse combate ao crime organizado. Ele mesmo disse, olha, se não fosse a cooperação aqui das polícias civil e militar, se não fosse a cooperação com o Ministério Público, com a Receita Federal, com o COAF, com a Polícia Federal, nós não conseguiríamos fazer o nosso trabalho em São Paulo. Então isso mostra a importância da coordenação. E coordenação de esforços de inteligência não tem nada a ver com centralização de poder, como é o caso do desejo do ministro Lewandowski. Não tem nada a ver com centralização, é coordenação, é cooperação, é trabalhar em parceria, é compartilhar informação. É assim que se desmantela o crime organizado, sufocando a parte financeira. Por isso que essa história de movimentação financeira é algo fundamental para começar a quebrar as pernas do crime organizado. Agora, se isso não for uma política de Estado, nós não vamos ganhar essa guerra contra o crime organizado. E este é um ponto decisivo que a direita tem que explorar muito bem, porque a situação da segurança pública, o crescimento do crime organizado é, sim, mais de 20 anos de governo da esquerda virando as costas para este fenômeno desastroso para o país e para as pessoas de bem. Só que também, as medidas elas precisam avançar, porque uma das críticas do próprio Gaki, assim como outros ligados à segurança pública, de enfrentamento a essas organizações criminosas, é de que essas facções elas precisam ser tratadas como máfia. E aí existia um projeto para que pudesse tratá-las como máfia, só que isso foi extinto, não foi abarcado em nenhum momento na PEC da segurança, até mesmo na lei antifacção, nas medidas que estão sendo implementadas tanto pelo Legislativo quanto Executivo. Então, precisaria avançar e muito também nesse sentido para que a característica seja alterada e dessa forma também existir um mecanismo específico de combate a essas facções, Acácio Miranda. David, a gente precisa avançar no aperfeiçoamento, inclusive no aperfeiçoamento legislativo. O problema no Brasil é que a gente só discute o problema, talvez eu seja redundante, mas a gente só se debruça sobre as questões problemáticas quando nós já estamos dentro do buraco causado por elas. Com a criminalidade não é diferente. E aí o Congresso Nacional, no afã de dar uma resposta à sociedade, e veja que dar uma resposta à sociedade não é sinônimo de resolver o problema, o Congresso Nacional, no afã de dar uma resposta à sociedade, às vezes age de forma atabalhoada, quando não age de forma populista. O PL antifacção, na sua origem lá atrás, ele era suficiente, trazia instrumentos suficientes para nós darmos uma resposta efetiva, especialmente ao Comando Vermelho e ao PCC. Mas, com todas as emendas que foram feitas, com todos os acréscimos que foram feitos, com todas as discussões bobas e imotivadas que aconteceram, o projeto acabou se perdendo no meio do caminho. Eu, pessoalmente, acho razoável nós compararmos a criminalidade organizada com as máfias. Eu acho que a estrutura
especialmente do PCC e do Comando Vermelho hoje, é equivalente. O problema é que aí quiseram colocar uma equiparação ao terrorismo e são institutos muito diferentes. Não há nada que ponha no mesmo patamar de discussão máfia e terrorismo. Em qualquer lugar do mundo, máfia e terrorismo são conceitos diferentes. E aí acabaram tratando de uma forma só. Hoje eu estou meio pernóstico, mas eu tenho um livro de 2016, quando passou a vigorar a lei antiterrorismo no Brasil, que é um livro chamado Comentários à Lei Antiterrorismo aqui no Brasil. E eu estudei, até porque estudei lá fora, uma comparação do que é terrorismo e do que é máfia. Na época eu já tinha curiosidade. E não combina em nada. No momento que você põe terrorismo nessa panela, você mata a possibilidade de tratar o PCC e o Comando Vermelho como máfia. Se você quer impor essa pecha de terrorismo, você vai judicializar esse combate, e nós sabemos que essa judicialização Brasil afora leva a lugar nenhum. Então, acho que tratar como máfia tem todos os requisitos jurídicos. A partir daí, é populismo sem sustentação em qualquer ordenamento jurídico. Então, esse é um ponto que até muitos parlamentares se manifestaram, gravaram vídeos nas redes sociais falando que, esse ponto era fundamental para que a lei pudesse abarcar e tratar as facções criminosas como terroristas, porque muitas vezes o que eles fazem, principalmente naqueles territórios onde eles dominam, quando se trata de uma comunidade, de uma favela, aquela pessoa que vive nessa comunidade, ela é obrigada muitas vezes a consumir a internet da facção, o gás da facção, fazer as compras nos mercadinhos dos faccionados, e dessa maneira aqueles que não fazem aquilo que os criminosos querem acabam sofrendo tortura e são aterrorizados. Qual que é a diferença nessa classificação? Eu gostaria até que você explicasse para a nossa audiência, para que todos pudessem ficar cientes, porque você citou um ponto que eu acho que é fundamental também a gente fazer essa distinção, Acácio Miranda. Vamos lá, máfia é uma estrutura organizada que tem como objetivo principal a obtenção de ganhos econômicos. E para alcançar esse objetivo, há esse controle territorial e o controle de determinados segmentos econômicos. Então, quando a gente olha para o Comando Vermelho e o controle territorial, tem um objetivo econômico. Quando a gente olha para o PCC e o controle do setor de combustíveis, por exemplo, há um objetivo econômico. E aí, como há uma estruturação que envolve hierarquia entre pessoas, como há uma atuação coordenada, tudo isso entra, dentro do espectro de máfia. Quando a gente pensa em terrorismo, o terrorismo tem como finalidade impor o terror através do genocídio ou de atos que tenham como finalidade extirpar determinada raça, determinado credo, determinada etnia ou determinado país. O terrorismo não tem finalidade econômica nenhuma, é simplesmente uma sobreposição de vontade através do terror por você discordar de alguma razão daquela sociedade no sentido étnico, social ou religioso. Então a distinção é essa: a máfia é objetivo econômico através dessa sobreposição ao Estado no sentido de controle territorial ou setorial, e há uma estruturação. No terrorismo não há nada disso. Acho que você fez. Se você tiver curiosidade, David, no Brasil é a Lei 13.260 de 2016. Inclusive, nós não teríamos uma lei de combate ao terrorismo se não fosse uma imposição do COI, do Comitê Olímpico Internacional, para que tivesse a Olimpíada aqui no Brasil. Então, essa lei de combate ao terrorismo só foi editada por isso.